Vamos abrir nossas Bíblias, Colossenses capítulo 3. A partir do verso 26, eu quero que vocês abram o coração, abram o entendimento para compreender as Escrituras. Isso é algo que nós sempre temos que pedir a Deus, sabedoria, entendimento para compreender as Escrituras. O mistério, verso 26, 26. Eu já estou ficando ruim, já estou ruim da visão, né? É 26. O mistério que esteve oculto, quer dizer, o mistério que estava escondido, desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A palavra manifestar quer dizer dar a conhecer. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em vós. Então, o mistério que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos e admoestando a todo homem e ensinando a todo homem que toda sabedoria, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Assentai-vos. Então, compreendendo a nossa leitura, Deus tinha algo em sua mente, um segredo oculto, só Ele sabia. Porque Deus, Ele fez todas as coisas com propósitos, com objetivos. Se um homem vive sem propósito, ele está voando, andando sem rumo. Temos que ter um alvo. E o cristão tem o seu alvo, é o céu. É o arrebatamento, custe o que custar, mas você tem que determinar, eu estarei lá pela graça de Deus. Então, Deus tinha esse mistério. Que mistério é este? Deus nunca poderia revelar esse mistério de uma vez, de sopapo, vamos dizer. Isso seria muito misterioso, as pessoas não compreenderiam, não veriam. Mas Deus foi soltando de pouco a pouco estes mistérios. Mas a finalidade dele para nós é esta: Cristo em vós, a esperança de glória. Quer dizer, é o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo em você. Não Cristo com você, mas em você. Deus desejava habitar, morar. Deus fez o homem para que ele pudesse entrar no homem, viver através do homem e governar através do homem. É isso o grande propósito. Então Deus começou
a revelar estes propósitos de uma maneira devagar. A primeira coisa, Deus manifestou esses propósitos, o seu propósito, melhor falando, em símbolos, quer dizer, mandou uma mensagem simbólica. Por exemplo, primeiro o templo, mesmo a tenda que foi feita, ela tinha 3 compartições. A primeira era o pátio, que representa justificação. O átrio, o primeiro átrio, representa santificação. E logo após esse primeiro átrio, tinha o santuário, que é o segundo átrio, o santuário, um quartinho pequeno. E aquele lugar ele foi feito com peles de teixungo. Eu não sei o que é isso, é golfinho, o que é? Eu não sei bem dizer. E era protegido por peles. Então, isso dá uma ideia. O que Deus queria seria morar atrás de pele. Pele negra, pele branca, pele parda. Entende? Em outras palavras, morar em seu povo. E ali, naquele quartinho, lugar santíssimo, era onde Deus aparecia, Deus se revelava sobre o propiciatório. Ali era onde havia vida. A vara de Arão floresceu em uma só noite, reverdeceu, floresceu, deu galho, deu flores, frutos. Vai ver que Arão até havia esquecido que árvore é essa. Mas quando ele viu, é uma amendoeira. Eu cortei isso lá numa amendoeira. Isso mostra o quê? Que a vida, porque Deus é vida. O cristão não é uma figura apagada. Não, o próprio Jesus disse: quem crê em mim, como diz a palavra, rios de água viva fluirão. O cristianismo é maravilhoso, é entusiasmado, vocês têm prazer. Não é uma figura em um quadro apagada. O que adianta um fogo pintado na parede? Não aquece ninguém. Não, cristianismo é Deus, é Cristo em você. E nós vemos que o irmão Branham, como Deus revelou isso ao irmão Branham. Ele pregou a mensagem que ele disse que esta é uma mensagem sobressalente em meu ministério. Quando ele pregou a mensagem, o sinal. O sinal? O sinal é o sinal, uma boa mensagem, papapá. Não. O sentido ali é Cristo em vós. O sinal é Cristo em você. Ele em você é a sua segurança, é o seu arrebatamento. Muitas pessoas, se eu te perguntar o que é a mensagem, será que você sabe o que é a mensagem? A mensagem é o batismo em nome de Jesus Cristo. Há muitas denominações que batizam em nome do Senhor Jesus Cristo, que crê também em um só Deus, e aí vai. A mensagem é só isto? Para que vocês entendam, vamos perguntar, na era de Lutero. Qual foi a mensagem de Lutero? Diga. Justificação. Pela fé somos justificados
no sangue, no sacrifício de Cristo. Lutero, qual a sua mensagem? Qualquer luterano, qualquer pessoa, todo mundo hoje sabe. A mensagem de Lutero foi justificação. Qual a mensagem de Wesley? Todos sabem que sem a santificação ninguém verá a Deus. Foi a mensagem do seu dia. Qual a mensagem pentecostal que veio logo após Wesley? Os dons. Não é isso? É os dons. Veio a restauração dos dons. E o que é a mensagem hoje? É a vida de volta ao grão. O grão que foi semeado, ele tinha vida, por isso ele germinou. Mas você só vai ver ele de volta com vida quando ele amadurece. Aí você põe ele na terra, ele vai germinar. Essa vida é Deus, Cristo em vós. Irmão Febrônio, o que é a mensagem? A mensagem é Cristo em você, é Deus em nós. É esse mistério que esteve escondido, e agora foi dado a conhecer. Mas conhecer não quer dizer que tem. Não quer dizer que tem. Cristo em vós. Os israelitas, eles tinham que aplicar o sinal. Não era Deus que foi lá na porta deles, mandou um anjo lá e o anjo matou o cordeiro, pegou e passou sangue nos umbrais da porta. Não. Eles tinham que fazer o sacrifício, matar o cordeiro. Eles tinham que pegar o sangue, mostrar que a vida de um animal cumpriu o requisito de Deus, porque Deus disse: vendo eu o sangue, passarei de vós. Quer dizer, essa casa está protegida. Então o anjo da morte, quando ele olhava para aquelas casas, ele não olhava para o telhado, ele não olhava para a cor de casa, ele não procurava saber se era um palacete, era o palácio de Faraó, ou de algum ministro, ou de algum nobre, se fosse de mármore ou o que for. Não, ele olhava para a porta, para ver naquela xoxa, para ver naquela cabana, ou naquela casa, seja o que for, ele queria ver o sangue. E ninguém poderia enganar. Alguém poderia pensar: eu vou matar um galo e vou passar aqui o sangue de um galo. Sangue é sangue, né? Tudo é vermelho. Será que iria enganar? Não. Então Deus disse: vocês passem o sangue na porta. Alguém poderia também ter dito, pensado assim: eu sou sobrinho de Moisés. Eu sou um crente, antigo. Deus me conhece bem. Deus sabe de tudo. Deus me conhece. Eu não preciso, eu não sou um fanático. Eu não vou sujar a minha porta, a minha casa. Quem sabe alguém disse: acabei de pintar a casa agora e já vão sujar a casa. Gastamos tantos anos para limpar, para pintar, gastamos isso. E agora já vão sujar com sangue. Meu filho, Deus requereu o sangue. Mas Deus, ao requerer, Ele não estava obrigando as pessoas a fazer. O Evangelho não é uma obrigação.
O Evangelho é uma exposição da vontade de Deus. É o conselho de Deus. Deus aconselha, Deus põe diante de nós. Agora vamos aplicar ou não? Vamos aplicar. Mas a Bíblia diz, exponha o sinal. O profeta diz, exponha o sinal. Às vezes nós queremos impor o sinal. Nem Deus impõe. Nem Deus impõe. Exponha em você. Que sinal é esse? Cristo em você. Faltou Cristo no teu marido? Mostra em você, irmã. Faltou Cristo no seu irmão? Mostra em você, minha irmã. Faltou Cristo aqui ou acolá? Mostra em você. Cristo em você. Este é o mistério que Deus revelou, que Ele quer viver no seu povo. E Ele vive no seu povo. Em alguém Ele vive. Se Ele não vive em alguém, mas há outros alguém que Ele vive. Porque essas outras pessoas simplesmente aplicaram, oraram, buscaram, santificaram, puseram suas vidas em ordem. Porque Deus é um Deus santo. Ele não vai morar em um chiqueiro. Ele não é porco. Então, veja, exponha o sinal. O sinal é Cristo em você. Quando essa mensagem veio, nós entendemos errado, irmão Enel. Saímos impondo. Aqui é proibido entrar assim, aqui é proibido isso, proibido, proibido, proibido. Não. É expor. O profeta diz expor, quer dizer, mostre. Não é você impor. Você não pode pôr em cima de um porco uma obrigação dele se comportar como ovelha. Agora você pode impedir dele fazer porcaria dentro de tua casa, né? Acho que pode. Pode fazer. Então veja, o sinal é Cristo em vós. E o profeta nos diz assim, durante 2 dias, ele saiu, disse que ia caçar, e ele disse, não dei nem um tiro sequer. Deus estava me instruindo. E ele me disse, vá e ponha isto sobre eles. Quer dizer, ensine, pregue, apresente a igreja. E eu não reconhecerei outra coisa a não ser o sinal. Então é o sinal. Não é a química, não é o vermelho, mas é a vida, porque sangue é vida. Por isso a Escritura diz que não é para comer sangue. Sangue é vida. E o sangue mostrava que uma vida foi dada. E essa vida foi dada quando o Cordeiro de Deus morreu e ele volta sobre os seus seguidores. Dia do Pentecostes foi quando ele voltou, ele veio morar no seu povo. Aí está o sinal, Cristo em vós, a esperança de glória. E nessa mesma mensagem, que o irmão Brana diz que a mensagem mais sobressalente do seu ministério, tirando fora os selos, né? Ele disse, você diz, eu sou da mensagem. Ele diz, sem o sinal,
você não me diz nada com isto. Então o que é a mensagem? É o sinal, é Cristo em você. É Cristo em mim, é Cristo em nós. Este é o grande mistério que Deus tinha em mente antes da fundação do mundo. E Ele tem revelado este mistério. Nos dias de Paulo, Ele mostrou. Depois se perderam essa visão. Mas Ele prometeu restaurar estas verdades nos últimos dias. E aí está. Então, irmãos, relembrando um pouco por onde temos andado esse estudo, eu quero que vocês simplesmente olhem isso. Como eu mostrei o hino, vamos olhar o hino tal como é. Meditar, ver, porque é com isto que a gente, compreendendo, então tem sentimento por aquilo que canta, por aquilo que faz, por aquilo que você ora. Vamos relembrar. Nós já estamos em algumas reuniões, eu estou falando de 3 casas, para ficar bem mais fácil. A primeira coisa, nós falamos para vocês que Deus, Ele tem uma morada. Assim como você tem uma casa, Deus também, Ele tem uma morada. Ele não é uma pombinha ali no galho da árvore. Não, Deus, Ele tem uma morada. E desde o primeiro dia, falando sobre Deus tem uma morada, nós vemos Deus sobre a face dos abismos, das águas, e Deus organizando todas as coisas. E mais tarde, quando vemos que Deus tinha lugares aonde Ele se manifestava. Se Ele se manifestava é porque Ele estava ali. Não é em qualquer lugar. Nós vemos que Abraão teve um lugar chamado Berseba, Monte de Moriá, aonde Deus impediu Abraão matar o seu filho. E Deus tinha lugares, Betel. E Deus, Ele era adorado ali. Isaac também fez os seus altares, invocou a Deus. E como eu disse, se invocou é porque Deus estava ali. Você chama uma pessoa quando aquela pessoa está perto. Você não chama uma pessoa se você não sabe onde ela está longe, está viajando. Quem é que lembra lá da roça? É hora da boia. Hã? Por quê? Dava de escutar. Ou ia lá naquela panela, sei lá, pá, 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 pá. O homem dizia, já era a hora, já está passando a hora, já não aguento mais. Vou lá. Então, chama porque está perto. Quando Israel desceu para o Egito, ficou lá 430 anos, contando de Abraão, né? Era uma nação peregrina. Nós vemos que Deus, Ele tinha um lugar, o Sinai, era chamada montanha sagrada. E Moisés foi justamente pastorear o rebanho do seu sogro perto daquela montanha. Quem anda perto de Deus, sempre acontece alguma coisa. Não é assim? E Deus encontrou com Moisés. Deus estava naquela sarça ardente.
Deus não era aquela sarça. Deus estava naquela sarça em uma forma de fogo, queimando, e aquilo queimou, quem sabe, uns 3 dias. Moisés diz, tudo que queima acaba, e aquilo não acaba nunca. Eu vou lá ver que mistério é este, que química que existe ali. E quando ele se aproximou, ele ouviu a voz do poderoso que ele disse, Moisés, Moisés, não te achegues para cá. Eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Moisés murchou, né? Se ajoelhou, tire as tuas sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. Eu ouvi o clamor do meu povo e desci. Quer dizer, agora eu vou agir. Descer não quer dizer que Deus veio da glória aquela hora. Não. Dali para frente Deus ia agir. Vai, Moisés, tirar o meu povo. Moisés ficou o quê? Dando desculpa. Eu sou já velho demais, com 80 anos, eu sou meio pesado de boca, eu sou isso, eu sou aquilo. Manda quem o senhor tem que mandar, não eu. Eu lembro do irmão Brana dizer, pessoas que procuram ministério é um sinal de que nunca teve. Deus sempre chama homens que estão correndo. No meu tempo ali, isso há 70 anos atrás, né? Meu filho não deu, eu tentei isso, não deu nada, tentei aquilo, não deu nada, eu entrei na polícia. A pessoa tinha até aumento de salário quando conseguia pegar um para ser policial. Hoje, para entrar, tem que fazer tantos concursos, tem que estudar, né? Eu não pensar, eu tentei isso, fui aquilo, tentei aquilo, não deu nada, então fui ser pastor. Gente. Aonde que Deus chama gente fracassado, gente preguiçoso? Você nunca encontra ninguém na Bíblia. Você vai encontrar o Moisés trabalhando, você vai encontrar o Eliseu trabalhando. Você sempre vai encontrar homens ocupados. Deus não chama os piores, Deus chama os melhores. Essa é a verdade. Então nós vemos, irmãos, e Deus disse, Moisés, quando você tirar o povo do Egito, traga eles para cá. E quando Moisés saiu do Egito, ele recordou que Deus disse, traga eles aqui. Por que Israel teria que ir ao encontro de Deus? Primeiro, Israel estava no meio dos ímpios. Eles não tinham Bíblia, eles não tinham leis, eles não tinham regulamento, eles não tinham nada. Primeiro, eles teriam que ser instruídos. Você acha que para ir no arrebatamento, primeiro Deus não mandaria a sua palavra, a sua instrução? Claro que Ele tem que mandar. Então, o povo chegou ao Monte Sinai, Deus se apresentou diretamente, falando audivelmente. Aquilo tremia a montanha. E o que havia em cima daquelas pedras, aquela montanha? Fogo e fumaça. O povo simplesmente se arredou. E disse para Moisés, Moisés, Deus fala contigo, você nos fala e está a conversa, está pronto. Não fale Deus conosco. Isso mostra que nem todos têm estrutura. Deus, ele faz homens especiais para certos ministérios. Não é
para quem quer, nem para quem corre. É para quem Deus capacita. Então nós vemos que o povo, eles moravam em tendas. Cada um tinha tenda ali, uma perto da outra. Nisto, o que aconteceu? Deus, ele propôs um pacto de ser o Deus daquele povo. Vocês querem que eu seja o vosso Deus? Oh, que maravilha! Então aqui está as minhas prescrições, as cláusulas. E a primeira delas é: não tenhais um outro Deus além de mim, diante de vocês. Eu sou Deus e não tenha um outro. Seria tão fácil se Deus disse: vocês me recebam como Deus, e Ele não dissesse: não tenha outro Deus. Seria fácil. Israel ali no Egito conheceu muitos deuses. Não seria diferente agregar mais um. Mas Deus disse: não, só eu. Só eu. E isso foi difícil para o Israel. E o povo e Deus fizeram um pacto. Bateram aquela carta, Deus bateu ela, escreveu nas tábuas de pedra os 10 mandamentos, que é um resumo da lei. E para guardar este documento, foi feito um cofre chamado arca. E dentro do cofre foi colocado essas tábuas. E também aquele maná que caía todo dia. Foi pegado uma porção daquele maná, colocado ali. Aquele maná nunca envelheceu, nunca perdeu seu sabor, nunca perdeu a sua cor. Enquanto o maná do mesmo dia que havia caído, se foi. Caía de manhã, à noite, no outro dia estavam os bichos comendo ele. E foi colocada a vara de Arão. E para guardar este cofre, a arca, foi feito uma tenda. O povo tinha suas tendas onde morava. E agora nós vemos que Deus também tinha uma morada. Vocês estão compreendendo? Deus tinha uma casa, era a tenda do testemunho, a tenda da congregação. E ali foi escolhido uma tribo, os levitas, para cuidar. E dessa tribo foi escolhido alguém para administrar, a chefia, o sumo sacerdote. Veio por Arão, veio pelo seu filho Eleazar, vamos por aí. Então agora, lá ia o povo, mas lá ia Deus. Deus estava ali. A coluna de fogo durante a noite para aquecer o frio do deserto. E durante o dia, como uma nuvem para assombrear, dar sombra, refrigerar o povo. E você sabe que no deserto venta muito, mas o importante é que aquela nuvem nunca se desestabilizou. Ela manteve sempre o rumo certo. Não importa, irmãos, quantos ventos, quantas dificuldades existam, Deus segue firme. E toda preocupação do povo era esta: olhar para a nuvem e seguir a nuvem. Alguém poderia dizer: estamos aqui perto do Mar Vermelho e eu achei um lugar bom para pescar. Vamos lá, Joaquim.
vamos lá. Vamos pegar as nossas varinhas, vamos lá. Eu gosto tanto de peixe. Daí, quem sabe se ajeitava, vamos amanhã cedo. Quando eles estavam lá, ou ia ir pela estrada, escutava a buzina. Sofá, né? Fica aí. Peixe pode crescer mais. Voltava e tinha que pegar a sua mochila e caminhar. Eu recordo que uma vez eu preguei na vigília. Deus nos deu uma mensagem que era para observar a nuvem e caminhar e andar sem discutir. Ou você quer mostrar o caminho para Deus, o que Deus tem que fazer, instruir a Deus com... Não, Deus está errado. Não é assim não. O que eu preciso é disso, daquilo. Deus sabe do que realmente você precisa. Nós nem sabemos, diz a Bíblia, como orar. Então, amados, agora Deus tinha uma tenda. E nós vemos que mais tarde, Salomão construiu um templo. Era a construção mais bela e rica daquele tempo. Mas, como diz a Bíblia, o Altíssimo não mora em casa feitas pelo homem. O céu é o meu trono e a terra é o caminho dos meus pés. Que casa me preparastes? Nabucodonosor destruiu aquele templo no ano 586. E, mais tarde, quando os judeus voltaram do cativeiro, ele reconstruiu aquele templo. Mas estava muito longe de ser perto do primeiro. Era muito humilde. Herodes, ele reformou aquele templo. Embelezou aquele templo. E aquele templo tinha uma promessa. Que a glória dele seria muito maior do que o do primeiro templo. Quando a glória de Deus, em uma espécie de cerração, entrou ali dentro. Jesus, agora, nós vemos este primeiro templo, que era um templo material, feito pelo homem. Então você guarda, esta foi a primeira casa que Deus habitou. Mas para que apontava aquele templo? Olha a nova ideia de Deus. Aquele templo apontava para Jesus. Deus, através de Maria, trouxe um templo, uma casa. Seu filho. E Deus habitou ali. Por isso, aquele templo material feito pelo homem, ele apontava para o templo, aonde Deus viveria. Por isso Jesus disse, quando os fariseus lhe perguntou, que sinal você dá? Apresenta, Jesus disse, derribai este templo e em 3 dias eu edificarei. Eles compreenderam o quê? Que era a casa material. Era aquelas primeiras casas feitas pelos homens. Levou 46 anos para ser feita e você vai fazer em 3 dias. Mas ele falava do corpo dele. Derribai este templo, matai. Mas no 3º dia, aleluias. E nós vemos que Deus estava em Cristo. Olha onde Deus morava agora. Deus estava em Cristo reconciliando consigo
mesmo o mundo. Então você já sabe a primeira casa, já sabe a segunda casa, que é Jesus, aquele corpo, aquele que nós chamamos tabernáculo, né? Mas e a terceira casa? A terceira casa é o que disse Paulo. O mistério escondido, oculto, mas que agora foi revelado. Esta é a terceira casa. Cristo em vós. Você é a terceira casa. Eu sou membro da terceira casa. E aqueles templos de pedra antigas, veio pedras, veio madeira, veio material de toda parte do mundo. Salomão levou 7 anos, 80 mil homens se revezando, trabalhando ali. E diz a Bíblia, isso é profundo, é um tipo como Deus forma a sua igreja. Nos diz a Bíblia que ali não se ouviu barulho de um serrote. Ali não se ouviu o barulho de uma martelada. Foi em silêncio. Aquilo foi feito, as pedras já vinham, olha bem, foi pré-fabricado, aquilo já vinha certinho. Cada um já tinha o seu lugar. Entende? Seja brasileiro, seja uruguaio, seja argentino, seja americano, seja chinês, seja japonês, seja africano, cada um, Deus trouxe. De uma forma ou de outra, a verdade chegou até aquele irmão. Aleluias! Deus forma o seu templo hoje sem barulheira. Olha bem, sem esses shows. Eu creio dessa maneira. Você crê? Deus está chamando os seus. Por isso aquelas pedras vieram de toda parte do mundo, de tudo que era lugar. Sim. A noiva do Senhor Jesus Cristo é formada de pessoas, como diz a Bíblia, de todas as tribos, nações e línguas. Lá tem brasileiro? Mas claro que tem que ter. E que Deus tenha bastante ali. Não é? Então Deus chama sem essa barulheira. Oh, você tem que crer nisso para poder estar ali, ou você tem que fazer isso, ou você isso, ou vamos aqui. Irmãos, Deus trabalha. Você crê que Deus trabalha? Só que o modo de Deus trabalhar é esse. Quando você tira a água de um poço, ou derrama um pouco de água na vasilha, aquilo faz mais barulho do que tudo. Mas as grandes coisas que Deus faz, elas não têm barulho. Quantos bilhões de litros de água sobe todo dia para o céu, forma nuvens? Quanto barulho você escuta? Nada. Então veja, as grandes obras de Deus, elas são silenciosas. Então, a terceira casa é você. Esse é o objetivo de Deus. Esse é o objetivo de Deus. Vou fazer uma leitura em 1 Coríntios capítulo 3.
1, 2, 3. Está aqui. Verso 16 e o 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Repetindo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir este templo de Deus, quer dizer, se suicidar, se matar, né? Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Em outras escrituras também nos diz, irmãos, que, por exemplo, Coríntios 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo, o templo de Deus é o nosso corpo. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Quer dizer, a casa do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não pode fazer com o teu corpo o que você quer. Não, você tem que respeitar. É o templo de Deus. Eu quando vejo essa gentarada, essa moda de tatuagem, que eu espero que essa porcaria não esteja cobiçado por ninguém aqui. No meu tempo de jovem, tatuagem era coisa de bandido. Olha, a gente vê algumas pessoas aí, parece que está sujo, dá vontade que ela esfregasse, lavasse, limpasse. Deus deu uma pele tão limpa, por que sujar? Por que sujar? É o que eu falei esses dias e as pessoas entendem mal. Aceite a tua velhice. Aceite os pés de galinha, de ganso, de peru, seja de o que for. Ah, mas eu tenho que ficar linda. E se for só elas, né? Tem que pôr um silicone, tem que ficar peituda, bunduda. Desculpa a minha expressão. Irmãos, aceite como Deus te fez. Se alguém trabalha nessa área, seja uma irmã ou o que for, faça dos outros para lá, se quiser. As costureiras também não costuram para lá, mas não entre nós. Para que pegar as unhas e pintar elas de outra cor? Para quê? Será que ela não é o templo de Deus? Para que fazer a sobrancelha virar um olho de gato? Irmão Brando viu esse tipo lá no inferno. Quer arrumar? Tudo bem. Ah, vou arrancar, vou pintar, como que é? Tatuar. Não. Seja como Deus te fez. Quantas vezes eu tenho dito, Deus te deu o cabelo assim, aceite ele assim. Ah, mas eu estou ficando com a cabeça muito branca, o velho já não está olhando. Gente,
Então pinta da cor que é o teu cabelo, minha irmã. Você está já ficando com cabelos grisalhos e acha que tá fora da... Entende? E tem pessoa nova, irmãs novas, que às vezes o cabelo é branco. Não quer assim, mas que seja da mesma coisa. Não uma irmã morena vira uma loiraça. Ou uma mulher maravilha aí, ó. Bordado a cabeça. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É casa de Deus. Por isso uma pessoa, quando ela se suicida, se mata, nossa Bíblia diz que Deus destruirá. Porque esse corpo não é nosso, ele é emprestado. Agora, por que fazer deste corpo um templo de Jezabel? Toda pintada. Por que fazer deste corpo um instrumento de iniquidade? Se vestir de tal modo ali, parece que está vestida a vácuo, colado, se vendo todos os sinais de roupas íntimas, sombra, decote, mostrando as axilas. Irmãs, não sabe vocês que se um homem olha para uma mulher, cobiçando em seu coração, já adulterou com ela? Você quer ser culpada diante de Deus com isto? Não. Então vista decentemente, como nos ensina as Escrituras. E os homens? Irmão Brana diz que bermuda é roupa de efeminado. Se está cá pescando, andando ali, a coisa, eu não digo. Entende? Precisa estar mais livre. Mas aí é onde se tem que olhar o pastor. Se você tem pastor, você tem que olhar o exemplo dele. Eu não quero que vocês olhem para o exemplo daquele, fulano, beltrano. Então vai para lá, seja ovelha de lá. Porque os ensinos aqui, Deus irá cobrar de vocês o que é ensinado aqui. E eu pergunto, há alguma coisa que ensinamos que está fora da verdade? Quando a Bíblia diz tudo que é bom, tudo que é certo, tudo que é verdadeiro, está nisto, vem de Deus. Ou vocês pensam que Deus não vai usar para vos julgar a igreja o que é ensinado, o que é mostrado, o que é exemplificado? Então, vamos olhar para a nossa casa. Cada um cuide da sua casa, vamos cuidar da nossa. Aleluias por isso. Então, vocês, à medida que os anos vão passando, o tempo vai passando, vocês vão ver muito isso. Vocês vão ver muita igreja, a coisa modernas. Coisa que eu nem gostaria de dizer, nem vou dizer. Mas com alguém, a mensagem ela combate. E dão valor à mensagem, todos vão dar valor à mensagem, como você dá? A Bíblia está aí, mas todos dão valor à Bíblia? Olha aí fora. Mulheres de cabelo cortado, mulheres vestindo roupa de homens.
E homens também vestindo essas roupas aí, calça apertada, bonitão, né? Será que não tem máquina de costura para fazer calça? Por que é que não chega e diz, não, eu quero uma calça tradicional? E essas coisas aí, de onde vêm essas modas? Essas modas vêm de homens efeminados. Você é contra certas coisas, mas aí está aplicando, andando conforme eles ditam a moda. Se toca para lavar os pés, levantar a calça, não, nem levanta. Aquilo está funilado. É. E o homem fica com aquele bujão na frente, né? Hoje tudo é para sensualidades. É para provocar. É para trazer hesitações para as mulheres, para os homens. Mesmo a internet, você olha ali as coisas, está vendo uma boa coisa, vem uma propaganda, vem outra, vem outra. Tudo com insinuações. E você para, e depois quer que Deus te abençoe. Se você planta coisas da carne, você vai colher frutos da carne. Mas se você planta coisas corretas do Espírito, é o fruto. Fica olhando certas coisas, analisando, lendo, estudando, entende? E depois não quer ter um olho concupiscente, cheio de adultério, uma mente podre, igual uma melancia, por fora verde, mas por dentro podre. Uma melancia que já apodreceu. Só de aparência. Vamos ter consciência. Nós somos o corpo, né? Eu li ou não? Acho que li, né? 1 Coríntios, capítulo 3. Já lemos, né? Versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, irmãos, nós somos essa morada hoje. Um dia fui lá naqueles templos materiais feitos pelo homem. Depois Deus fez um templo, através de Maria, um templo humano. Deus se fez homem e viveu ali. E hoje a terceira casa é você. Então olhe para o teu corpo e cuide mais dele. Zele mais. Busque saúde. Procure não fazer extravagâncias. Entende? E zele. Zelar não quer dizer enfeitar e modernizar e mudanizar o teu corpo. Não. Ele não pertence a nós, pertence a Deus. Então, o que nos diz as Escrituras? Apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo e santo a Deus. Agora, para fazer o corpo ser apresentar ele como sacrifício, sacrifício fala de posições. É preciso, como diz,
subjugue a sua carne. E não seja você subjugado por ela. E a Escritura nos fala que é subjugar sem dó. Peça a Deus graça, peça a Deus força, jejue, busque a Deus, abra o teu coração, porque a vitória é certa. Que Deus abençoe. Levantemos as mãos. Pai, obrigado, Senhor, pelo dia que nos tens dado. E faça com que este ensino, esta palavra, assente em cada coração ouvinte. Assim como o orvalho pela manhã assenta sobre a terra, sobre a relva, as gramas, que haja um lugar em cada coração. Pai, queremos te servir, não de lábios, mas te servir de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Guia o teu povo, tome pela mão a cada um e os guie e os guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém.